pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 123. E já estamos aqui com o nosso especialista em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e Trauco contaminou a minha lista. Meu Deus. Fala, galera, eu sou a Ana Beatriz Ayati e hoje vai ter polêmicas vazias em dobro. Fala, 20 rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E amigo, a seleção da semana passada daria de 10 nessa seleção aí. Brincadeira. Ó, ousada. Vai lá, Túlio. Fala aí, rapaziada, Túlio Rodrigues, @poeta Túlio. No meio dessas polêmicas vazias, vocês vão ter que me engolir. Cara, o Túlio ele é sempre profundo nessa frase de abertura. Eu já começo a ficar emocionada só na frase dele. É impressionante. Toda frase. Eu fico esperando já assim com a lágrima aqui, ó. E olha que eu fico pensando pra caramba, hein? Vai fazer um livretezinho assim das entradas do Túlio. Próximo programa eu vou falar com o Túlio no WhatsApp e a frase, hein, Túlio? Passa aí. Eu já mando logo. Saudações rubro-negras, rapaziada. Gabriel Marins aqui. Mas foi difícil, mas eu consegui não colocar todo mundo de 2019. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga aqui na área. É o seguinte, agora a gente pode chamar isso aqui de uma seleção, né? Aí não, agora sim. Agora sim. É isso. Esse é o momento de brilhar. Saudações, galerinha do mal, aqui é a Marcela. E quem não tem ouvido, a Caça com Hernandes. Aí, ó. É isso, ó. Gostei desse spoiler. Bonito. Bom, meus amigos, estamos começando hoje aqui mais um programa, continuando a nossa saga das seleções do Flamengo das décadas, e agora vamos adentrar da década de 2011 até 2020. Vamos fazer seleção dos melhores e, como o nosso amigo já falou, contaminada com 2019, que eu acho que vai ser difícil ver aí. Então, vamos começar essa bagaça. Quem não ouviu o programa passado, vai lá, corre lá, ouça, porque a gente tá aqui com essa seleção monstruosa para fazer a seleção dos jogadores do Flamengo. Então, vamos começar essa bagaça. Um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Então vamos começar, como sempre, né? Pelo gol. E aí, meus amigos, temos bons nomes, né? Bons nomes temos para essa seleção. Meu goleiro defendeu 3 pênaltis, Cristiano Ronaldo, assim. Então, de 4. De 4, 3, então... Então, a gente tem muitas boas opções, como Muralha, Felipe e Paulo Vitor. Né? Excelentes nomes. A gente tem vários bons nomes. Tem o Diego, tem o Alves. Tem o Diego Alves, tem o Diego e o Alves. Vocês estão fazendo um pouco caso do bichinho. Saudade de Paulo Vitor. Eu não achei que o Felipe foi tão mal no Flamengo, tá? Só pra deixar isso claro, mas... só porque defendeu a baixadinha, né? Aquele lance de lano. O Simeone deve gostar. Eu achei que vocês iam brigar mais por isso do que pelo do programa passado. Por isso que eu falei que seria difícil. Não, Diego Alves. Diego Alves, cara. Não tem outro goleiro. Não tem outro goleiro. Alguém não botou o Diego Alves? Agora Não tem como. Eu ia brigar por quem, Gonzaga? Vocês me decepcionaram agora. Alguém não botou o Diego Alves? Só pra saber, alguém não colocou o Diego Alves? Aí eu vou fazer o questionamento. Apesar de que o Diego Alves tem mais tempo, né? Não foi só 2019. O Diego Alves tá aí há mais tempo. Não, e vale destacar que o Diego Alves é um baita no líder. Tipo aquele jogo do Fluminense 3-3 da Sul-Americana. O Flamengo perdendo de 3-1. Ele é o primeiro a incentivar e falar assim: vamos, a gente vai empatar. Tipo, eu lembro desse jogo, eu lembro muito bem desse jogo. Ele recolhendo a bola assim, falando: corre que a gente vai empatar. E ele sempre foi muito líder dentro de campo, assim. Sempre foi alguém que, tanto, inclusive que o Flamengo hoje tem três oh meu Deus, como é que é a palavra, gente? 3 lá que levantam o título.
Isso, obrigada. Capitães. E o Diego Alves é um deles. Então, assim, ainda tem essa presença dele dentro de campo, porque ele é muito importante para o elenco, assim. Fora o que ele pode ajudar também quando a gente estava com zagueiros mais novos, o Tuller, que a gente chegou a ter na zaga Tuller, Léo Duarte, o que ele ajudava em questão de experiência também, passava de segurança, isso sempre foi muito importante. E assim, eu não vi muitos nomes pra brigar, acho que só o Felipe mesmo. E no final das contas, acho que. Eu falei, mas depois eu parei pra pensar realmente, não tem, não. Se arrependeu, né? Eu acho que o Diego Alves, no final, ele chega muito grande, ele é questionado, ele chega a muita gente achar que ele não deveria ser o titular, ele dá uma volta por cima e entrega num time muito ofensivo, de muito domínio, momentos muito importantes. O Diego Alves viveu em 2019 em alto nível. Então, assim, eu acho que isso é maior do que qualquer grande temporada do Felipe aí, que também sempre foi questionado. Nenhum foi unânime, né? A gente precisa ser claro que não existiu esse goleiro na década imune de críticas. E acho que o que mais foi importante e decisivo, no final, foi o Diego Alves mesmo. E para acrescentar, em 2019, ele defendeu o pênalti na Emelec, que foi importantíssimo. Sim. O lance do Cebolinha, lá na Arena Grêmio, no jogo de ida do Flamengo também, que, sabe, podia ter mudado toda a história, porque afinal de contas era o Grêmio. Então ele foi muito importante. No Maracanã muito também. Grande. Aquele lance no Maracanã, exatamente. Teve então ele foi muito grande em momentos que o Flamengo, nenhum desses que a gente citou, até do programa passado, viveram. Então ele foi decisivo no momento mais decisivo da história do Flamengo nos últimos 38 anos. Pra mim, o melhor jogo do Diego Alves foi o primeiro jogo da Libertadores do ano passado. Se não fosse ele, a gente ia tomar muito gol naquele jogo. Ele fechou o gol completamente aquele jogo. E, assim, teve muitos outros jogos que ele defendeu muito. Ele tem algumas defesas plásticas dele que eu lembro muito. Tem uma contra o Bahia aqui no Maracanã, que o cara pega uma bola cara a cara com ele faz uma defesa muito bonita. Contra o Bahia, você diz no ano de 2018, né? Foi 2018 essa defesa? Eu não tô me lembrando bem. Porque foi o Zé Rafael que ele mata no peito, leva no gramado, chuta, ele pega, e aí no rebote, ele deitado no chão, ele pega o rebote também. Exato. E vale lembrar esse primeiro jogo da Libertadores, que o Gabriel falou, ele nunca tinha defendido em altitude. Ele mesmo fala, eu nunca tinha defendido em altitude. Foi meu primeiro jogo e ele fecha o gol. Ele, assim, parece que ele estava acostumadíssimo a jogar assim. A Aninha usou um argumento aí, meu goleiro pegou pênalti. Aí eu só queria lembrar, que eu faço questão de lembrar isso toda vez, porque esse é o argumento que contrataram o Davidson do Palmeiras também. Porque aí tinha feito gol de pênalti. Fiz gol no Real Madrid. Mas o Davidson foi muito importante na conquista do Palmeiras de 2018, que a gente, com o campeonato todo falando segue o líder. Com o campeonato todo segue o líder, no final os caras ganharam. E o Davidson foi importante. Mas se foi assim, o próprio Flamengo. O Flamengo contratou o Davidson, artilheiraço do campeonato mexicano. Pelo amor de Deus. Mas é uma decepção no Palmeiras, assim, em relação a jogador. Porque eu lembro que tava no currículo lá dele, assim, fez gol no Real Madrid e no Barcelona. Pode contratar. Esse foi o argumento que usaram, né? Mas vamos lá. Goleiro tá decidido. 4 pênaltis, defendeu 3, tá? 4, 3. Unanimidade pura, hein? Goleiro tá decidido, não tem pra questionar. Eu falei que tinha, depois fui parar pra contar, realmente não tinha ninguém também mais. Lá. Vamos lá. Vamos começar pela lateral direita. Então, eu falei no programa passado, quem ouviu semana passada o programa percebeu, eu não coloquei nenhum jogador que ficou só 6 meses. Eu acho que pra você definir uma década não tem como. E eu vou pelo jogador que mais representa essa década do Flamengo na lateral direita, que pra mim é o Léo Moura. Meu voto é o Léo Moura na lateral direita. Eu sei que o Rafinha fez um pico, um ápice nesses 6 meses muito alto, mas eu acho que não representa uma década inteira. Eu vou dar um Moura, eu acho que eu voto. Mas só pra você ver, né, velho, a diferença, né? Eu acho o seguinte, eu acho que 6 meses não daria pra definir o que é uma década se em 6 meses o Flamengo não tivesse vivido o seu momento mais histórico. Porque o Flamengo começa o que ele construiu em 2019 exatamente quando o Jorge Jesus chega. O Flamengo antes
de julho, antes da parada da Copa América, o Flamengo não demonstrava isso de que ia ser campeão de Libertadores, não era o favorito, não era um futebol... Mas se for por isso, a gente não monta a seleção, deixa o time de 2019. Calma. Tira o Arão e bota o time de 2019. Não, bota o Arão. Isso, eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo não conquistaria a Libertadores sem os dois laterais, sem Felipe Luiz e sem Rafinha. O Flamengo não conquistaria. O Flamengo, talvez sem outros nomes que vieram, o Flamengo conquistasse. Mas o Flamengo já penava muito com o lateral por vários e vários anos. Era um grande problema que o Flamengo tinha. E os dois... Desde a saída do Léo Moura. Exatamente. Não, eu acho, que Rafinha... acho que já era um problema com o Léo Moura. Com o Léo Moura. Exatamente. Por 2 anos. Vocês já consideravam ele quando... Cara, se você comparar o que o Léo Moura fez na outra década, pegando a nossa seleção lá, e pega o que ele fez nessa década agora, não dá o que o Rafinha fez aí em 6 meses, apesar de que ganhou uma Copa do Brasil. Mas, exatamente. Então, pegando pela época, e eu acho que assim, é muito disso. O Flamengo ganha uma nova cara, principalmente pelas chegadas, tanto de Felipe Luiz quanto de Rafinha. Felipe Luiz estreou meio mal, bem mal, mas depois eles são fundamentais para diversos jogos em alto nível que o Flamengo fez. Fundamentais, eu acho que mais do que muitos que vieram e que desenharam esse elenco de 2019, o tamanho que mas o Flamengo não conquistaria ou não jogaria no nível que joga sem essas duas peças. Então eu não consigo tirar o Felipe Luiz e o Rafinha justamente pelo fato de que em 6 meses eles fizeram coisas que jogadores que levaram décadas e anos não conseguiram fazer e não conseguiram ajudar dessa forma. Então, principalmente a lateral, eu não consigo tirar nenhum dos dois. Eu tô muito por aí também. Eu tenho muita dificuldade em não botar o Rafinha. Eu entendo o Léo Moura, acho que teria bola pra brigar. Nem sabia que tinha essa brecha na legislação pro cara estar nas duas aí. Eu fiquei até balançado de trocar, mas eu não vou. Sabe por que eu não vou tirar o Rafinha? Porque isso vai me estrepar em outros votos lá na frente. Então, assim, se eu, por exemplo. Melhor manter o critério, né? Então vamos meter o Rafinha aí pra poder equilibrar, porque se eu boto o Rafinha, eu estou com salvo pra colocar o Felipe Luiz. E aí se eu tiro o Rafinha, eu não posso botar o Felipe Luiz, aí me quebra como um todo. Então, pra manter aqui a jogada... Eu acho que tem laterais que podem fazer essa seleção tranquilamente, sem ser o Felipe Luiz e o Rafinha, pelo tempo que eles estão, cara. Acho que 6 meses é muito pouco tempo pra você dizer que o cara está na seleção da mas década. Em 6 meses você viu... Mas em 6 meses você viu um Felipe Luiz fazer isso fora as conquistas. Você viu um Felipe Luiz fazer coisas que você não viu com qualquer outro lateral que passou muito mais tempo no Flamengo. Sabe? Você vê. Eu discordo. Você vê o Felipe Luiz, Eu discordo do Felipe Luiz completamente, mas calma aí, deixa eu só dizer o meu voto. O que o Felipe Luiz fez ano passado, eu vi o Jorge fazer em 2016. Deixa o Gabriel falar aí, deixa o Gabriel falar. Gabriel falou. Em algum lugar desse Brasil, o Felipe Luiz chora. Na lateral direita eu coloquei o Rafinha, porque eu acho que não tem muita discussão. Esse argumento dos 6 meses, ele não é válido muito pelo que a Bia falou. Foram esses jogadores que conquistaram a Libertadores, foram esses jogadores que deram uma outra cara pro Flamengo. Então, assim, são parte do título mais importante que eu vi o Flamengo ganhar, então não tem como não colocar o Rafinha nessa seleção. Mas o Felipe Luiz tem como. Não tem, gente. Não me faz Jorge. Rafinha, mano, não tem nem o que discutir, velho. O cara foi campeão da Libertadores. Assim, né? Dá pra falar isso de todos os jogadores que estão que podem entrar na... Vocês vão botar a seleção inteira no 2019, Luiz. A grande questão é... O que eu posso fazer se meu time não ganhar outra coisa antes, gente? E, tipo, não posso fazer nada. Se botar o futebol do Rafinha... O Rafinha, ele tá com 34, quase 35 anos e jogou o que jogou, cara. Pelo amor de Deus, vamos lá. Em 6 meses ele jogou, botou no bolso qualquer lateral direito que praticamente passou. E outra, que vale destacar que Felipe Luiz e Rafinha vieram de uma vida na Europa, tinham que passar por todo um processo de readaptação ao futebol brasileiro, tem toda aquela questão, não tiveram férias e tal, e jogaram em altíssimo nível até o Mundial, em altíssimo nível, num calendário completamente diferente, numa maneira de jogar completamente diferente, não sentiram, o Felipe Luiz ainda sentiu no primeiro jogo, mas logo se recuperou, então eles ignoraram qualquer coisa da questão de jogar uma vida na Europa, de se readaptar e vambora. Tudo bem que também o Jorge Jesus veio da Europa, então tinha um pouco mais dessa proximidade, mas ainda assim você vê altíssimo nível, coisas que
eu vi coisas que o Rafinha e o Felipe Luiz fizeram que nenhum outro lateral fez, ou fez por muito tempo e fez com tanta... Não é frequência, como é que fala, gente? Quando a pessoa tá sempre ali fazendo aquilo ali, tudo. Constância. Mas você tá falando de regularidade, você tá falando de regularidade de 6 meses. Você tá falando de 6 meses, sim, que baita regularidade. Ótimo. Mas são 6 meses, os maiores 6 meses da história do Flamengo. Mas é umas 6 meses com Libertadores e Brasileirão. São como o melhor time da década. Então, não é regularidade. Então a gente pode falar que o Hernani foi regular pra caramba em um ano. Marcelo, o Flamengo ganhou um campeonato brasileiro em 6 meses, porque o Jorge Jesus, sem a pontuação do Abel Braga, seria campeão de qualquer forma. O Flamengo ganhou uma Libertadores, o Flamengo mudou o rumo dele na Libertadores em 6 meses. O Flamengo de 2019... Então vamos tirar o Bruno Henrique e botar o Paulinho Ratatá, que ele foi regular pra cacete em 2013. Mas ele deu a Libertadores? Uma Copa do Brasil, você tá comparando uma Libertadores. Eu tô falando do maior momento do Flamengo, da história. O Paulinho Ratatá não viveu o maior momento da história. E assim, o Paulinho poderia brigar se você não tivesse. Eu acho, por exemplo, o Léo Moura eu acho que tem pontos. Só que assim, a questão é o impacto que esse cara deu num time que é histórico, que é vencedor, que foi avassalador. E que antes não tinha nada que chegue nem perto. Beleza, o Léo Moura ele é o único aí que você pode debater. A hegemonia que vai ser dessa seleção do time de 2019, creio eu, ela é justa, porque assim, não tem nada que brigue muito não. O Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Brocador, assim, vai brigar com quem? O Paulinho o Paulinho tava no modo Gareth Bale, como chama o Vitor Sérgio Rodrigues em 2013, mas esse modo dele é insuficiente pra mim, pra barrar, por exemplo, o Bruno Henrique, que fez o que ele fez num modo absurdo e foi muito mais decisivo. Assim, pra mim é incomparável. Em campeonatos muito maiores, né? Em campeonatos muito maiores. Fazendo muito mais coisa, representando muito mais coisa. Não, eu só tô falando que o argumento de regularidade para 6 meses não dá, não é regularidade. Claro que é, cara. Claro mas eu acho que a gente no Brasil... A gente no Brasil é acostumado a falar de regularidade como se fosse uma regularidade por nível baixo. A regularidade você pode ser regular, ok, e você pode ser regular, o Messi é regular há 12 anos que ele tem regularidade, mas num nível gigantesco. Ele é a mesma coisa. Mas eu acho que a palavra regularidade, né? Ela virou pejorativa, né? Ela ficou, o cara fez uma temporada de muita regularidade. Aí como se fosse ruim. Eu acho que regularidade, ela pode ser em alto nível. E foi o que o Rafinha fez, né? Porque eu acho que dá pra você medir sim, porque se o Rafinha ou o Felipe Luiz não fossem regular em alto nível, talvez o Flamengo não conseguisse ganhar jogos que foram fundamentais, importantíssimos para ganhar, entendeu? Principalmente por ser um setor que o Flamengo sofria muito e que tirou vários títulos do Flamengo. O Flamengo em vários momentos não conseguiu ser melhor ou conquistar o que quase conquistou, porque a gente tinha problema na lateral, assim, era o principal setor, era a lateral. Então dá pra você julgar em 6 meses, porque se o cara não é bom, se o cara não consegue render, se ele não consegue se adaptar ao estilo de jogo, pode atrapalhar, poderia atrapalhar em diversos jogos que o Flamengo pontuou para ser o que era, e ainda aproveitando só o finalzinho, o Flamengo, tirando de 2019, desses 6 meses, nunca foi um Flamengo soberano. O que ganhou a Copa do Brasil. Nunca foi soberano, penava no Brasileirão, ganhou aquela Copa do Brasil que a gente não sabe como era para ser e aconteceu. Então o Flamengo nunca foi o Flamengo soberano de você falar assim, cara, tem que bater o Flamengo. Eu não quero pegar o Flamengo porque eu tenho que bater o Flamengo. O time é ser batido, exatamente. Eu nunca vi o Flamengo ser o time a ser batido, não dessa forma. Então, não tem como você ignorar esses 6 meses, porque isso tudo aconteceu em 6 meses. É isso aí. Então, fechou, né? Acho que ficou bem claro o recado. De Rafinha vai para nossa seleção. E agora, vamos para a dupla de zaga, então? A nossa dupla de zaga. Rafael Vaz e Eraso, sem todo mundo e puxou? O Wallace. Obrigado. Rafael Vaz e o Wellington. Você gabaritou assim. Ninguém nega, né? A dupla de zaga é Rodrigo Caio e Pablo Mari, sem dúvida nenhuma. Não é pra ficar de fora, olha aí, ó. Olha aí. O Pablo Mari, eu sou mais fã do Pablo Mari que existe, mas eu acho a mesma coisa.
Foram só 6 meses, ele já foi embora. Cara, eu entendo que ele já foi embora. Eu entendo que ele já foi embora. Mas eu nunca vi, eu particularmente, uma dupla de zaga jogar tanto no Flamengo igual esses dois. Eu nunca vi. Não tem como. Eu procurei em 10 anos. O Rodrigo Caio tá na minha seleção. O Pablo Mari não dá. O Pablo Mari jogou de terno no Flamengo. Eu sei que 6 meses. Agora, no caso dele, vai se estender por mais tempo. São só 6 meses mesmo que a gente viu, mas foram 6 meses de excelência de altíssimo nível. A partida dele contra o Internacional, a partida dos dois, inclusive, contra o Internacional. A partida dele contra o Vasco foi pífia. A partida dele contra o Vasco, aquele 4x4 foi horrível. Uma partida. Você tá dando 60 jogos. Não, pra dar exemplo. Não, mas eu acho que Marcela, ele não dá pra ele estar na seleção da década, gente. Não dá pra ele, não. Marcela, então fala, qual é essa dupla de zaga? Eu quero ver um zagueiro, eu quero um nome maior do que o Pablo Mari. Eu quero. Juan. A minha dupla de zaga é Rodrigo Caio e Juan. Eu botei o Juan. Rodrigo Caio e Juan. Rodrigo Caio e Juan. Não sei se não sei. Acho justiça. Meu voto é esse, Rodrigo Caio e Juan. O que o Juan na passagem foi muito boa, mas o impacto que o Pablo Mari me causou foi muito grande, e eu coloquei o Juan na primeira seleção pra não precisar pesar. Eu também. Cara, você tem outros nomes. Aí é tática de Você tem, na Copa do Brasil de 2013, você tem Samir e Chicão que fizeram excelente Copa do Brasil. Pelo amor de Deus. Você tem vários nomes. Eu vou sair Você tem vários nomes. Você tem nomes que podem. Você tem nomes que podem pegar. O Paulo Mari jogou 6 meses. Não. Você não usou na carreira dele. Chicão e Pablo Mari na mesma frase. Isso não entrou. Não, o Chicão pode. O Chicão é sacanagem. Que Samir, cara. Não, mas pelo amor de Deus. Aí você tá tirando um cara de 6 meses pra outro que fez uma temporada boa, um campeonato bom. Qual a diferença? Assim, o cara não foi regular, ele não foi bom o tempo todo de Flamengo. Ele foi bom em um momento. Entre aspas, o bom também, porque você tá considerando bom. O Pablo Mari pra mim foi excelente. Em 6 meses. Mas o Samir me fala um tempo a seleção vai ficar o time de 2019, praticamente. O Samir foi bom pra você quantos anos? Quanto tempo? Mas duas temporadas. Copa do Brasil. Não, tá. Eu não vou dizer. Assim, a grande questão é... Não, mas assim, vamos... Só pra... Porque assim, isso é um problema se for só o time de 2019, por exemplo, porque de fato, assim, a gente tá falando de um time e de um ano que, se tivesse ganho o Mundial, seria o ano mais vitorioso da história do Flamengo, passando 81. E eu acho isso muito histórico. Só que como é muito próximo, talvez a gente fique com receio de dar muita moral pra uma coisa que ainda tá fresca na memória e que ainda tá ativa, porque os caras estão aí em 2020, a esmagadora maioria. Só que eu acho que em termos, se a gente se distanciar historicamente, isso é muito grande e não tem ninguém pra brigar mesmo. Eu por exemplo, na minha, tá? Eu meti o Juan aí fazendo esse bem bolado, porque eu não botei ele na outra, e eu acho que do meio pra frente só vai ter espaço pra uma discussão. O resto, eu acho que só vai ter um cara que tem espaço aí, o resto... E o Flamengo, e assim, por exemplo, se o Flamengo ainda fosse um time vitorioso antes, tudo bem, assim, sabe? Tivesse ganhado uma Libertadores... Mas é a mesma coisa que você pegar a história de um time com recorde de 10 anos e você amassar 9 e falar, esses 9 não servem pra nada. Mas é mais ou menos isso aí. Mas é mais ou menos isso. Se você pegar a seleção da década do Real Madrid, ele vai ser a esmagadora maioria do time tricampeão da Champions, assim, não vai ter ponto de correr. Mas é um recorte de 3 anos, já é um recorte bem maior do que 6 meses. Cara, mas Marcelo... Tudo bem, mas é o Real Madrid que tem título pra caralho, não é o caso do Flamengo. O Flamengo tem uma história anterior a 2019, na década, uma história muito pobre e ganhou um só título. Tem uma Copa do Brasil. E que nem era planejada, ganhou fora dos planos. Porque, e como eu falei, que jogava futebol ruim no Campeonato Brasileiro. No Campeonato quase Brasileiro caiu esse ano, inclusive. Quase rebaixado. E que, tudo bem, aí na Copa do Brasil, a partir do segundo jogo do Cruzeiro, que começou a jogar uma bola para ser campeão, beleza. Mas não era um time que você falava assim, cara, esse time vai ser campeão porque eles jogam futebol de campeão. E de 2011 até 2020, você só tem, até 2019, né? Você só tem uma Copa do Brasil. Então é mais ou menos amassar tudo mesmo, porque não teve nada. Não, e pra você ver como é que os caras foram tão absurdos. Você pega o próprio Pablo Mari e aí você fala assim, pô, jogou 6 meses. Mano, o cara pegou, vestiu a camisa e parecia que jogava aqui há 15 anos.
E é uma parada que o cara fez de tão extraordinário, tanto né, o primeiro espanhol a ganhar uma Libertadores, e a parada é tão... Porque assim, parece que ele e o Rodrigo Caio jogaram juntos a vida inteira. Então assim, é muito absurdo o que foi feito em 2019, muito, foi o que o Formiga falou, cara. Foi um tiro curto que deu muito certo, né, cara? Entendeu? Então o seu é quem, Túlio? É que eu acho que só... Pablo Mari e Rodrigo Caio. Eu sei que eu vou perder aqui com o Juan, e só acho o seguinte, que vai ficar evidenciado que assim, o Flamengo, e talvez isso, chateie um pouco o torcedor, envergonhe um pouco e tal, porque se você pegar outras equipes, elas vão misturar, né? Você pega o Liverpool, campeão da Champions, vai ter que ter na seleção da década, o Coutinho, o Suárez, vai entrar um Gerrard, então assim, gente que não ganhou na década, mas que vai precisar entrar. O Flamengo, pela pobreza que foi a década, assim, em termos de resultado, tá? Porque eu acho que o Flamengo é uma década super importante essa. Já é o recorde de participação em Libertadores, o time se ajeitou financeiramente. Você tem é uma década muito relevante, mas que não tinha um histórico. Muita gente se sacrificou, digamos assim, para que esse time hoje tivesse esse resultado. E acho que a torcida foi super paciente. Mas eu acho que isso vai escancarar a falta de gente para você concorrer, porque é um negócio tão... O negócio é tão absurdo, assim, que, por exemplo, o que foi feito ano passado, o Gabigol, em um ano, ele está entre os, 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Em um ano, pô. Eu concordo. Na nossa lista dos 10 maiores jogadores da história do Flamengo, o Gabigol está, deixa eu ver em que posição, em 5º lugar. É isso, cara. Ele deixou muita gente grande pra trás, assim. É um impacto muito grande. Atrás apenas de Zico, Júnior, Leandro e Leônidas da Silva. O Ronaldinho, ele teve no Flamengo, mas a gente não considera como se fosse uma boa passagem. Tá na minha seleção. Tá na sua seleção? Na minha seleção. Não teve boa passagem, gente. Fez um jogo ou outro importante. Mas, não, vamos lá. É ser generoso demais botar o Ronaldinho. Tá na minha seleção. Eu acho que o 2011 dele bom, mas insuficiente. 2011 dele é muito bom. O 2011 do Ronaldinho é muito bom. Bem bom, mas... Gaúcho é responsável um dos responsáveis por eu gostar tanto de futebol, um dos responsáveis por eu amar futebol desse jeito. Mas colocar ele numa seleção dos melhores da década, dessa última década do Flamengo, é forçar muito a barra. Ele não jogou... O Flamengo é tão maluco. Sim. O Flamengo é um clube tão peculiar que a gente tá discutindo aqui o Ronaldinho Gaúcho, que, por exemplo, numa briga na década entre Ronaldinho Gaúcho e Elias, não tem dúvida, pra você ver como mas o Flamengo os dois estão na minha seleção. Mas de você a gente espera. Mas vamos dar spoiler. Resumindo, pra Marcelo, o time de 2019 é uma merda, ganhou por acaso. Eu só te... Não, e detalhe, ela me botou um terror tá? tão Só grande. pode deixar claro. Ela me botou um terror tão grande, ela veio com áudio, já num tom de esporro, você não tá por acaso botando o time de 2019. Que eu falei assim, cara, eu vou ter que parar, refletir, e eu me senti na obrigação de não botar o time inteiro de 2019, porque ela me tacou esse terror. Falei, não, tudo bem, eu vou tirar um nome ou outro, né, tudo bem. O Simeone escolheu quem? Escolhi Rodrigo Caio e Pablo Mari, só pra pontuar, assim, uma situação que tá ocorrendo aí durante a quarentena aí. Não, eu acho que se a eleição fosse do jogador mais bonito, seria o Pablo Mari com certeza. Sem dúvida, pelo amor dos dois. Não, calma, não. Mas vamos com calma. Mas tu tem Diego Ribas. Você ainda tem dúvida, Aninha? Calma, gente, calma. Eu acho que seria o Rodinei. Mas vamos dar sequência. Dúvidas que o Rafinha ganharia. René chora, tá? René chora. Aquele sorrisinho do... Tem o Guerreiro aí, viu, com charme. Guerreiro briga. Mas aí seria a briga de qual zagueiro mais bonito. Se a gente fosse fazer a seleção aqui, dois programas já que a gente tá fazendo Momento Guerreiro. Agora, fiquei emocionadona. Um beijo, Paulo Guerreiro, se você estiver escutando. Sigo aqui no meu guerreirismo único rubro-negro. Mas só voltando para pontuar aqui meu voto aqui, Pablo Mari hoje tá numa situação, quer dizer, né, um pouco de boato, um pouco, enfim, aquela coisa da Inglaterra lá, sempre tem as fofoquinhas. Mas, cara, hoje ele é um dos principais zagueiros do mundo, porque ele tá num dos grandes times da Europa. Hoje ele tem um nível muito alto, não tem como não colocar ele. A prestação dele no Flamengo foi tão grande que ele virou um dos zagueiros, de certa forma, considerado um zagueiro dos top, o tier 1, digamos assim, dos
zagueiros, né, mundiais, digamos assim. A classe mundial ele tá ali, de certa forma. Então, assim, não é à toa que se coloca ele. Ele é considerado hoje um dos zagueiros que são os melhores. Porque ele tá na melhor liga e ele provavelmente vai jogar a próxima temporada pelo Arsenal, 2020-2021 pelo Arsenal. Então, cara, eu acho que realmente não é à toa que ele fez esse ano, sabe? Esses 6 meses valeram simplesmente pra botar ele em outro patamar, digamos assim. Sempre tem um outro passado, eu falei isso, você fez isso bingo. Ano passado, na minha participação no Esporte Interativo, inclusive, eu falei sobre o Pablo Mari no final do ano, que eu falei assim, de todo mundo que estava ali no time do Flamengo, eu acho que a história dele daria um filme, porque o cara, ele tava, o que mais daria um filme, o cara estava na 2ª divisão da Espanha, talvez o que menos tivesse noção, assim, do que era a torcida do Flamengo, do que é o Flamengo, porque os outros jogadores, eles conhecem o Flamengo, por mais que não tenham passado, mas assim, sabe que se, por exemplo, o Flamengo chega numa final de Libertadores, a torcida ia se mover, ia fazer uma festa, ia parar o Rio de Janeiro. Todo mundo que joga no Brasil sabe que isso aconteceria. Agora o Pablo Mari, ele chega num país, assim, com vários novos desafios, ele é abraçado, ele chega num momento também muito grande do Flamengo, em que a torcida também está muito presente, e ele vive coisas que são inexplicáveis. Eu não imagino o que ele sentia no jogo da volta do Emelec, que a torcida fez aquele corredor, e a torcida tinha muita certeza que o Flamengo ia passar e precisava daquele apoio, ou o que a torcida do Flamengo fez na final da Libertadores no Ninho, desde o Ninho até o aeroporto. Eu imagino a cabeça dele, assim, tipo, e 6 meses depois o cara tá em um dos maiores clubes do mundo, jogando uma das principais ligas do mundo. Isso tudo em questão, assim, de 6 meses. 6 meses a vida dele mudou por completo. E eu acho muito louco tudo que ele viveu. E aí ele se tornou o primeiro espanhol campeão da Libertadores, pelo Flamengo, etc, etc. Dá um filme, cara, é muito louco. Não, ele é o primeiro espanhol a ganhar Libertadores de qualquer clube, nunca teve antes. Qualquer clube, né? Então, muito nunca louco. O outro espanhol tinha ganho a Libertadores. Ele foi o primeiro espanhol a fazer gol em Libertadores também. Não, o bagulho, cara, o cara tinha 10 mil seguidores, porra, nas redes sociais. O cara num dia veio pro Flamengo 100 mil, 200 mil, 1 milhão, deve estar agora, sei lá. Ainda virou modelo aqui no Brasil. Mano, eu fiquei puto que ele saiu. Pra mim não tinha que ter saído, eu tô com raiva. Mas vamos lá, vamos devolver. Por que você não falar de Pablo Mari aqui? Mas vamos lá, lateral esquerda. Lateral esquerda. Agora é a minha eu botei o Felipe Luiz também, mano. Vocês querem que eu volte aqui no meu tom de revolta? Eu quero te dar um argumento, inclusive, pra essa. Eu tô curioso pra ver quem vai ser o Marcelo. Então vamos lá que eu tô pronta. Cara, eu não acho os 6 meses do Felipe Luiz de tão grande impacto, assim, de tão alto nível, assim. Eu acho que num dos grandes momentos que a gente precisou do Felipe Luiz, por exemplo, na final da Libertadores, ele peidou pra dentro firme. Pra mim foi o pior jogador em campo naquela final da Libertadores. Também acho. E teve alguns jogos do Flamengo. Eu acho o Felipe Luiz um puta lateral. Acho pra mim um grande lateral. Em outros jogos a gente só ganhou porque passava por ele, tá? Que ele jogava fora da lateral. O jogo contra o Inter, por exemplo, aqui no Maracanã, eu tava naquele jogo, eu lembro dele indo pro meio campo fazer uma jogada com o Gabigol. Concordo que o Felipe Luiz é um grande jogador, mas com a camisa do Flamengo, nessa última década, eu vi o Jorge jogar mais que o Felipe Luiz. O Jorge, ele chegou no momento que o Flamengo tava precisando. Obrigado! O Jorge chegou no momento que o Flamengo tava sem lateral esquerdo durante um bom tempo. A gente sofria com o Anderson Pico. Muito obrigado. Vocês duas. Mas aí que tá, gente. É Jorge. Mas aí que tá, vocês também estão botando o cara comparado com o Thales. Mas não botar o Jorge é muita... É muita sacanagem não botar o Jorge. Eu não cria vejo... da base. Mas aí, eu não vejo. Mas aí a votação é ONG. Felipe Luiz. Não, calma aí. Eu fiz nessa seleção. Não, galera, eu não consigo, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vejo perto. Pra mim, o Jorge com o Felipe Luiz, o Jorge disputou outro esporte. Eu acho que ele jogou muito. Eu acho que o Jorge é um
Jorge é um voto bem justo. Mas assim, o Felipe Luiz, aí eu só discordo, porque eu acho que o impacto dele é maior do que o do Rafinha. O Felipe Luiz é o desafogo de saída de bola, ele é o cara que constrói por dentro, é passe entre linha, assim, e acho que ele jogou mais do que o Rafinha. Eu tive mais dúvida do Rafinha. Beleza que na direita você vai sentir o Léo Moura e só. Na esquerda tem Jorge, você consegue dar um migué ali e tentar brigar com não, beleza, não, pode outra barbaridade. René foi respeite o Trauquinho. Respeite o Trauquinho. O Felipe Luiz é muito grande, gente. E outra, assim, a gente tá falando de Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele, em termos europeus, ele chegou a ter um nome, um status maior do que o Rafinha. Assim, o Rafinha, ele foi, o Vitor Sérgio fez esse levantamento esses dias. Ele foi metade dos jogos praticamente só titular. O Felipe Luiz, ele era titular do Atlético de Madrid e ele foi para jogar no Chelsea. E depois volta. Ele tinha mercado lá fora ainda, inclusive. Eu concordo. O Felipe Luiz, ele tem o futebol que ele joga é absurdo. Eu acho que ele tem mais futebol que o Jorge. Mas do que eu vi com a camisa do Flamengo, eu acho que o Jorge jogou um pouquinho mais. Acho que o Jorge jogou mais. Assim, de jogador ofensivo, eu acho o Jorge melhor. Mas defensivamente, o Felipe Luiz dá um banho. Taticamente dá um banho no Jorge, assim, tipo, ele trouxe toda a bagagem da Europa, todo o posicionamento. Eu acho que é muito diferente. Cara, eu acho que mas só que o Jorge subiu da base e já subiu pra ser titular, ele já subiu pegando a camisa. A gente tá comparando quase porque não tinha ninguém. Mas é justamente isso. O Armeiro nem jogava, pô. Aí ele veio lá, entrou, jogou e fez. Exatamente. Jorge hoje, botar o Jorge daquela época e Felipe Luiz, do jeito que ele jogou em 2019. O Jorge teria capacidade de ter feito o que ele fez lá em 2016, se eu não me engano, no Flamengo? Não, mas o Jorge foi em 2015 que o Jorge assumiu a titularidade do lugar do Armeiro. Não ia ele não jogaria. Não, ele fez um excelente campeonato brasileiro em 2016. O Jorge fez mais de uma temporada jogando muito bem. Não foram só 6 meses. Mas, cara, ele não jogaria. Inteira dele. Comparando os dois, a gente tá comparando aqui praticamente os dois. Se você pegar o Jorge e o Felipe, não tem como você colocar o Felipe Luiz no banco para o Jorge, é impossível. Pro Jorge. Porque o Jorge Luiz é eu absurdo. acho o Jorge... mas aí você tá pegando toda a bagagem do Felipe Luiz, toda a experiência, o Felipe Luiz que veio da Europa e tudo mais, você tá pegando... Não, mas você tá considerando que jogou assim, Marcela, se o Jorge estivesse na lateral no lugar do Felipe Luiz, é isso que você tá falando, agora na Libertadores, talvez não tivesse... Talvez não. Quase certo que ele não teria entregado o que o Felipe Luiz entregou. Se o Flamengo tivesse o Jorge jogando a bola que o Jorge jogava, o Flamengo não contrataria o Felipe Luiz. Ah, não, meu Deus do céu, não. Não contrataria. Para, Marcelo. O Flamengo contratou o Felipe Luiz porque o Flamengo não tinha lateral esquerdo, só tinha o René. Alarmista. Pelo amor de Deus, pelo nome do Felipe Luiz, pelo nome do Felipe Luiz, você não ia contratar o Felipe Luiz pra você ter o Jorge? O Jorge não banca o Felipe Luiz em momento nenhum da vida dele. O Flamengo contratou o Felipe Luiz porque era ou jogar com o René. O Jorge não banca o Felipe Luiz de forma alguma. Não existe um esporte em que o Jorge banca o Felipe Luiz. Ó, eu vou pra uma polêmica vazia. O René jogou mais no Flamengo do que o Jorge. Eu queria falar isso. O René é mais jogador que o Jorge. Que isso, não. Muito mais. Se você olhar... Gente, o René, ele seria titular em qualquer clube brasileiro. Qualquer clube brasileiro ele seria titular. Sim. Não, mas sem aí falar que ele jogou mais. Jogou mais, gente. Como lateral, sim. O Jorge não foi meia, só quando o Jorge assume a titularidade, o Flamengo ele tem pretensões baixíssimas. Ele vem de ninguém na lateral, que qualquer pessoa que chegasse ali e fizesse algo bom, seria muito bom. Então, tudo bem, mas ele foi melhor do lateral do O Flamengo brigou pra ser campeão brasileiro, rodada após rodada contra o Palmeiras. A gente ainda tem um apego com ele de ser da base. Agora, o René, ele joga em um momento em que as cobranças no Flamengo já são muito maiores, o elenco já é melhor, e o René, ele joga mais bola do que o Jorge. Aninha, se o René tivesse em 2016, a gente não estaria brigando com o Palmeiras em 2016, eu tenho certeza. O Jorge gente, o René não é. Para, gente, o René não é um lateral ruim, não, gente. Não, também não acho. Inclusive, é um banco de luxo. Eu também concordo, mas eu acho o Jorge melhor que o René. O Jorge é mais banco de luxo do que o René? Você ter o Jorge no banco?
Eu acho. Mais segurança, eu sinto mais. Eu sinto mais segurança no Jorge. Mas vem cá, só pra eu entender, esse apego ao Jorge eu entendo, assim, mas a gente tá falando de 2015, 2016, um lateral super técnico, né, que todo mundo, poxa, um cara com passe ótimo e tal, mas desde a base, isso é histórico, o próprio o Zé Ricardo sabia, ele mal ia à linha de fundo, mas beleza, o Felipe Luiz também vai menos porque ele é um construtor, mas esse construtor, esse jogador muito técnico e tal, ele tem 2 brasileiros e ele tem 2 assistências nos 2 campeonatos, assim, eu entendo que ele encantou um pouco, mas assim, em termos efetivos, qual foi o grande ganho, a participação efetiva dele? Se bobear, eu não acho que seja um absurdo, eu não estou comparando em termos de jogador, mas eu não acho que seja absurdo quando se fala do René na comparação com o Jorge. Não é como jogador. O René, em termos defensivos, entrega mais. O Jorge sempre foi criticado na história sem bola, sempre. E ofensivamente, ele não fazia essa diferença que a gente está construindo que ele faz. Sim. Eu acho, assim. Exatamente. Eu concordo. Não, e mais, o René... Eu acho ele um bom jogador. Num dos jogos, que foi contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, que a gente ganhou, a assistência foi do René, amigo. Jogamos com os laterais reservas, René e o Rodinei, e ganhamos lá. E o René jogou muito. O Trauco é melhor que o René. Isso eu concordo. Tá isso bom. eu concordo. Aí já podemos pular pro meio depois Não, dessa. já tá rendendo, tá mais rendendo. O Trauco ofensivamente é melhor do que o Jorge. Defensivamente eu não acho que ele seja melhor que o René, não. Na minha opinião. O Trauco aqui, tá na posição errada. Só pra, o Trauco tá na posição errada. Só pra aumentar aqui, na Série A em 2018, eu tô no Transfer Market aqui, o René deu 5 assistências, fez 2 gols. Ele, em um campeonato, ele fez mais do que o Jorge na carreira dele inteira no Flamengo. Em termos efetivos, tá? Os números não mentem. Essa doeu. Essa eu foi foda. Eu aceito essa erro. foi o Hadouken, viu? Eu sou uma defensora acho que eu fui mais no xodó do que qualquer outra coisa. Eu sou uma defensora do coração René. também Eu fala. acho que ele sofre... Mas qual o número de assistências do Felipe Luiz? Quem ganhou? Quem ganhou, então? Pega gols de assistências do Felipe Luiz ano passado. Ele fez um golaço agora esse ano. Um golaço. Pega gols de assistências do Felipe Luiz. Gols de assistências do Felipe Luiz ano passado. Pega título do Felipe Luiz e do René, compara com o do Jorge. O Jorge tem aquele bordão do Rei Kraus, os iludidos maravilhosos. O Jorge se incorpora nesse bordão. Era uma ilusão. Ilude muito bem, exatamente. O Jorge, é porque ele comemorou muito aquele gol, eu amo vocês. Aquele gol contra o Botafogo, aquele gol. Cara, aquele gol. Pegar a camisa esse e falar, eu amo vocês. Aí pronto. Nossa, esse gol foi muito maneiro. Ama, Jorge, a gente também te ama, meu Deus. E pronto. Então ficou como? Simeone votou em quem, afinal de contas? Felipe Luiz, pelo amor de Deus. Foi o Felipe Não, Luiz. eu acho que foi só o Marcelo e o Formiga, Felipe Luiz também, né? O Formiga foi no Jorge? O Formiga falou melhor do Felipe Luiz. Felipe Luiz. Ah, sim. O melhor tá doido, vai... Quer manchar na mão. Primeiro volante. Vamos lá, eu quero ver esse Cara, aí, viu? deixa eu só perguntar uma coisa. Nesse aí, eu coloquei 2 jogadores que podem atuar tanto no primeiro quanto no segundo. Eu botei o Ilharão, ponto. Já comecei a polêmica aí, o Ilharão, ponto. Não, esse vai ficar empatado. Eu acho que esse vai ser difícil. É pra falar. Fala os dois jogadores. Eu coloquei na dupla de volância Elias e Gerson. Tô nessa aí. Eu botei o Ilharão e Elias. Eu botei Cuejar e Elias. Não. Eu também, Não, aí tu tá de sacanagem. Cara, cara. eu fiquei com muita dúvida. Eu fiquei com muita dúvida entre Elias, Cuejar, Gerson e o Ilharão. O Ilharão foi um dos últimos que eu descartei. O Ilharão, coitado, cara, eu fiquei com pena de tirar, mas assim, o Gerson, o impacto dele é um negócio absurdo, ele pode fazer várias funções. E cara, o Elias não tem como, assim, o Elias pra mim era voto certo aqui, eu não tinha como tirar. E aí a dúvida era Gerson ou William Arão, aí eu fui por bola, cara, eu entendo que... Porque o William Arão com o Jorge Jesus é um, antes é outro, né, ele é um cara que pisava na área, metia gol e tal, depois ele foi fazer eu acho justo, tá, botar o William Arão, eu não acho... Mas eu vou de Gerson e Elias aí, que teve alguém que foi também Gerson e Elias. Foi, eu coloquei Elias e Gerson. Eu botei Cuejar e Elias. Eu acho justo botar o Cuejar e acho justo mesmo. Também não acho justíssimo.
Cara, o Cuejá jogou muita bola. Apesar da saída conturbada, da saída pela porta dos fundos, de tudo que aconteceu, o Cuejá jogou muita bola no Flamengo. Muita bola. Eu acho injusto. E ainda poderia ter jogado mais se tivesse usado eles antes. Isso ainda é porque demorou. Concordo. O Ricardo não colocou ele pra jogar em 2016. Eu lembro muito bem disso. Lança sua polêmica aí, Aninha. Eu vou lançar polêmica. Eu acharia justo colocar o Cuejá se o Flamengo não tivesse vivido o que viveu pós-Cuejá. Então, mas hoje... o Cuejá também é campeão da Libertadores, ele também joga. O Abel Braga também até o Inter. O Abel Braga também é campeão da Libertadores. Ele jogou até quando ele jogou. Não, mas ele jogou até o Inter, não vamos ser injustos também. Ele jogou até as quartas de final. Contra o Inter ele já entrou ele já ali, não queria meio jogar, que fora, meio que sai. Exatamente. Mas não comprometeu, Outra coisa. Vou continuar na minha polêmica. O torcedor, a galera que tá muito querida com os caras, que depois da Copa América, o Cuejá já não era o Cuejá. Depois da Copa América, ele já não era o grande Cuejá. Mas e antes da Copa América foram 5 anos que ele jogou bem. Não. Aí você quer falar porque 6 meses que ele jogou mal, ele não pode mais. Você que tá iludida com 6 meses. Você tá parado em 6 meses. São os maiores 6 meses da história do clube que eu vi. É mais do que justo eu estar iludida. Antes do que eu me iludi com nada. Eu acho que o Cuejá, ele merecia sim ser lembrado se o impacto sem ele. Tanto que a gente falou lá no programa da semana passada. Muita gente aqui nem lembrou de colocar o Cuejá. Eu nem lembrei do nome do Cuejá. Você acha o Arão melhor que ele? Também não lembrei. E vamos combinar. Olha, quando o Cuejá... Arão é mais completo. Quando o Cuejá saiu, que foi o último jogo dele contra o Internacional, o Arão não estava em campo e eu estava com muito mais medo de não ter o Arão do que de ter o Cuejá. Eu preferia que o Cuejá já tivesse ido embora e que a gente tivesse o Arão em campo. O Arão foi expulso e foi a pior coisa do Flamengo, tipo assim, cara, o Arão não vai estar em campo. O Arão com o Jorge Jesus era muito mais fundamental do que o Cuejá. Mas muito mais jogador. Isso eu concordo, muito mais fundamental do que o Cuejá. O Cuejá saiu, você mede o Cuejá, tanto que quando ele saiu, ele não faz falta. Ele não faz diferença. Mas ele não faz polêmica. Eu acho mas aí tem o detalhe. Depois que ele saiu, pô. Isso eu acho que ele não faz falta por um motivo simples. Você podia botar qualquer um. Você botava o Toró no lugar do Arão, tiver que chegar todo mundo. Não, cara. Eu tenho uma questão aqui, ó. O plano inicial nem era ter o Arão fazendo esse papel que ele faz hoje. Isso foi o Jorge Jesus fazendo lá seus achados e tal. E vamos lá. O Cuejá pode fazer o que o Arão fez? Não pode. Mas o Arão pode fazer o que o Cuejá faz? Sim, ele faz isso. Eu acho que a comparação, sem sacanagem, o Cuejá é um cara elegante, tem aquela... Mas ele entregava bola em domicílio, em vários momentos ele conduzia até entregar... Tipo assim, pro Jorge Jesus... aquilo não era útil. Eu acho que o Cuejá teria muita dificuldade em jogar alguns times na Europa, por exemplo. Nem titular na seleção colombiana é. A gente cria um Cuejá aqui por uma carência que eu acho que ele não é esse cara. É isso que eu acho o problema. Mas o problema da torcida do Flamengo vem que era tão carente em vários setores que qualquer um que apresentasse algo muito grande se tornava muito maior do que ele realmente era. Não, mas aí eu acho que vocês estão sendo injustos com o Cuejá. Eu acho que vocês estão sendo injustos. Porque sente... Eu acho que você tem uma polêmica vazia aqui. Você tem um vice-campeonato de Sul-Americana que o Cuejá foi horrível, que o Cuejá comprometeu completamente o jogo. Aquela bola não foi nem pênalti. Olha só. Ele comprometeu o jogo. Se foi pênalti ou não foi, ele tava ali e ele deu chance. Não, gente, também ele deu chance. Não, eu acho que vocês estão magoados demais, vocês estão se deixando levar pelo sentimentalista de vocês. Ele deu chance pra existir, interpretações sobre aquele lance. Se é ou não é, ele deu chance pra existir aquilo. O Cuejá, mas aí também você tá sacanagem, né? Deu chance pra interpretar. Em que o Cuejá sai do Flamengo e não faz a menor falta, eu acho que você prova que o Cuejá já não era tão grande assim. O Cuejá, ele saiu, ele não fez a menor falta. O Arão, eu acho muito injusto que o Arão, por exemplo, claro que o Arão era muito diferente antes do Jorge Jesus e depois. Mas o Arão sempre foi um bom jogador. Ele não era bem aproveitado, mas o Arão sempre foi, desde a época de Botafogo, o Arão era um bom jogador. O Arão sempre foi um bom jogador. Muito diferente do que ele é agora com o Jorge Jesus. Agora, o Cuejá,
ele ganhou muito também o carinho por uma raça, ele brigava, ele dava cara, ele era aquele cara raçudo, então a torcida do Flamengo já tinha aquela carência e pintou um Cuéllar muito maior. Eu acho que o Cuéllar foi muito bom, eu acho que ele foi bom, acho que ele foi um bom jogador sim, mas ele não é um jogador fundamental a ponto de você falar assim, nossa, ele perde vaga pro Arão. Eu acho que o Arão foi muito mais fundamental do que o Cuéllar, e é exatamente o que o Formiga falou, o Cuéllar não faria o que o Arão faz, o Arão faz o que o Cuéllar fazia, né? Eu concordo com você na questão de o Flamengo não sentiu a falta do Cuéllar, até pela proposta de jogo do Jorge Jesus ser diferente do que o Cuéllar consegue fazer. Isso eu concordo plenamente. O Cuéllar não entraria nisso. Não entraria, isso eu concordo plenamente, porque a proposta de jogo era diferente. Mas o Cuéllar, o que o Cuéllar fez, o Cuéllar, cara, gente, vamos ser sinceros, o Cuéllar até pouco tempo antes de Jesus era considerado o melhor jogador do Flamengo. O cara é considerado um jogador muito... Ele roubou muita bola. Muita coisa. Cara, a gente lembra assim, a gente queria Cuéllar na lateral, no gol. Gente, pra acabar essa discussão... Eu quero saber o que ele fez. Não importa se a pessoa jogou bem antes de 2019, não importa. Não é bem assim. Você sabe quem tá no meu meio campo, o Elias. O Cuéllar não ganhou nada. O que ele fez? O que ele fez? E mais, quando saiu, aí eu tava vendo uma entrevista dele, que pra mim eu jamais colocaria um jogador. Aí o Pilhado pergunta pra ele assim, o que você sente saudade do Flamengo? Pô, tem várias coisas pra falar, né? Pô, sei lá, tem saudade de vestir a camisa, jogar no Maracanã lotado, do carinho da torcida. Não, tem saudade do Rodinei. Pô, tá de brincadeira, né, irmão? Porra, o Cuéllar... Eu acho que vocês estão com ferida de relacionamento. Cara, enfim... Eu acho que vocês estão com ferida de relacionamento. Ele se destacou, pô. Se você pegar, tinha gente que preferia o Márcio Araújo, pô. Tinha gente que preferia o Márcio Araújo do que o Cuéllar. Foi na marra, quando o Poeira que botou ele, falou, vou bancar o cara, e botou, porque era colombiano. Não, eu acho que vocês estão com feridas. Vocês estão com feridas de relacionamento pela forma que ele saiu do Flamengo. Eu acho que vocês deixaram muito levar sentimentalmente desde aquela época. Gente, é porque eu acho que a galera fica alimentando. É entregar futebol, mano. Ele não agregava tanto quanto o entrega hoje. Mas quando... Vou rebater vocês com uma questão pra gente finalizar. Antes do Cuéllar sair, não tinha esse problema. Não tinha ninguém reclamando. Não tinha ninguém falando assim, mas o Flamengo não tinha nada. Mas aí, então, por isso aí eu vou pro ponto. Concordo com vocês a partir daí. Então, segue-se aí. Mas antes não. O Flamengo era o time. Desfazer o que ele fez. Do cheirinho, era o time que não chegava em nada. Era um time sem brilho. Nunca foi regular. Então, basicamente, pra você não importa se a pessoa... Então, basicamente, pra você não importa se a pessoa jogava bem ou mal nos outros anos. Porque não ganhou no final de contas. Então, se ele jogou bem ou não antes de 2000. Cara, mas aí eu não concordo com vocês, não. Nessa aí eu não vou com vocês, não. Desculpa. Sim, mas pera aí. Mas nem todo mundo votou. Todo mundo já votou? Não, não votei. Eu fiz esse escândalo todo, mas não votei. O meu é o Elias e Gerson. Vai lá. Porque também eu não vi Adílio, mas vi Gerson. Elias e Gerson. E Elias, porque o Elias 2013, né? Você não tem como desconsiderar o cara que... Eu acho que o título do Flamengo vem naquele gol do Cruzeiro. Sim. Simeone votou? Cara, o Elias é monstro. Não votei. Eu votei no Ilharão e um voto meio polêmico, mas, né... Tem que botar uma polêmicazinha mais do que já tá, né? Já tá. Vai botar Márcio Araújo. Não. Eu pensei, não, sacanagem, pensei não. Eu vou botar Paquetá, mano. Vou botar um time pra frente. Paquetá? Paquetá. Tá bom. Eu achei que, cara, ele fez... Toma Paquetá. Você acredita que não, bom voto. Tava muito mal. Não esperava. Eu não esperava por isso. Não, eu acho justo. Juro pra vocês que não esperava por isso. Por exemplo... Mas a dupla Gerson e Elias ganhou. Achei Paquetá interessante. Eu acho que Paquetá é um excelente nome pra entrar na próxima dos meio-campos. Dos dois jogadores. Ele jogou como segundo volante. Mas o Paquetá é multifacetado. O Paquetá é multifacetado. Você pode botar ele em qualquer lugar. Eu vou colocar o Paquetá na seleção. Mas, gente, ele vai barrar quem? Como assim o Paquetá? Porque vamos lá, pro Flamengo, assim, o melhor Paquetá foi melhor que o melhor Vinícius Júnior? Não, o Vinícius Júnior saiu do time, sendo artilheiro do time, melhor jogador do time. E ele não vai nem ser discutido aqui. Eu acho assim, pra mim não tem cabimento. Eu também acho difícil. Assim, Vinícius Júnior virou não vejo espaço. Fora do Emelec, cara, em 5 minutos. Não vejo espaço. Agora, só uma questão que a gente precisa pensar aqui, importante, galera, porque dos últimos 5 anos, o estilo de jogo do Flamengo adotou o
3 atacantes, né? 2 pontas laterais. E aí, como é que a gente vai montar esse ataque? Do meio pro ataque, porque vai alterar a formação. O meu meio pro ataque é o meio titular, do meio do ataque pro titular agora. Não tem nem o que discutir. Não tem quem tirar, gente. Porque aí, o meu é só Ronaldinho no lugar do Arrascaeta. O resto... que audácia, rapaz. Nossa, cara, Ronaldinho no Arrascaeta, eu acho que aquele ano o Thiago Neves jogou mais que o Ronaldinho ainda. Eu acho que o Ronaldinho jogou mais. O Ronaldinho fez o Campeonato Brasileiro de 2011 impecável. O Thiago Neves jogou mais no Campeonato Carioca. Cara, eu não consigo. Aquele ano eu acho que o Thiago Neves não jogou mais. É muito simples. Você pega, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, primeiro, ele foi a contratação da década mais gritante da década, mais impactante. Primeiro, a contratação mais impactante. O jogador. Aquela apresentação do Ronaldinho com não sei quantas mil pessoas na Gávea, ele falando, agora eu sou o Mengão. Aquilo ali foi. E o Ronaldinho proporciona pra gente o quê? A gente pode não ser não ter dado títulos pra gente, mas ele proporciona, por exemplo, o melhor jogo de futebol que a gente assistiu na década. Por exemplo, a melhor atuação que a gente viu. Flamengo e River pra mim é o maior. E detalhe, assim, sem querer. 5x4 foi um jogo. O Flamengo e River foi mais emocionante. Mas como jogo de futebol, não foi um jogo melhor. Não foi mais emocionante. Mas sem querer polemizar. Mas não foi um jogo melhor, não foi um jogo mais vistoso. Aquele Flamengo e Santos foi o melhor jogo. Eu acho que como espetáculo é verdade, mas sem querer polemizar. E esse jogo passou esses dias aí de novo no Sport TV. Ele não foi o melhor jogador em campo, né? O Neymar jogou mais que ele naquele jogo. Com certeza. Eu já acho justamente que o Ronaldinho fez um campeonato sensacional, o campeonato do Flamengo acabou 10 pontos. Eu acho que o Ronaldinho justamente peca pelo que a Marcela citou. Assim, quando você tem um jogador do nível do Ronaldinho, com a apresentação e com impacto, a expectativa era muito alta para o que ele ofereceu de fato. E isso não deixa de ser grande na década. A passagem dele pelo Flamengo na década foi marcante. Cara, não foi marcante, foi boa, mas é o Ronaldinho Gaúcho. Não, cara, não foi marcante. Marcante é a palavra muito forte. Pro Ronaldinho Gaúcho... Medíocre. Não, nem acho medíocre, também não. Mas aí você tem que colocar a balança de expectativa para o que foi entregue. Quando você traz o Ronaldinho Gaúcho, você espera no mínimo um brasileiro, Copa do Brasil, eu já acho um absurdo estar questionando o Ronaldinho Gaúcho nessa seleção da década. Isso aqui eu já acho que é fora da curva. Eu também acho um pouco forçado demais. Eu entendo, mas quase meu Paquetá, cara, ele não entrou, por exemplo, a gente fez aqui eu fiz um top 20 ídolos da história do Flamengo. O Ronaldinho ele não chegou perto de entrar naquela lista. Para ele entrar na década, eu acho já muito grande. Mas assim, quando você contrata um jogador, por exemplo, ele foi muito, muito maior pro Galo do que ele foi pro Flamengo. Muito mais impactante na história do Galo do que ele foi na história do Flamengo. A passagem dele no Galo foi realmente... Pro Galo ele ofereceu... A passagem dele no Galo é o que eu queria dele no Flamengo. Não, mas uma coisa... Mas sabe o que o torcedor do Galo queria viver. Eu acho que individualmente ele jogou mais no Flamengo do que no Atlético. O problema é que o Atlético tinha mais... Não, o Atlético tinha. Doida, Marcelo. O Atlético tinha mais time. Não, cara. O Ronaldinho do Galo não se compara ao Ronaldinho do Flamengo. O Ronaldinho do Flamengo, ele tem pico. Eu acho que o Ronaldinho do Flamengo jogou mais do que o Ronaldinho do Galo. O problema é que o time do Flamengo era muito mais fraco que o time do Galo. Eu não acho. Se o Flamengo tivesse Tardelli e Bernard jogando a bola que os três estavam jogando, o Flamengo eu não acho que o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor jogador do time dele. Da época do Flamengo, ele não foi o melhor jogador. Eu também acho, eu achei que o Thiago Neves foi o melhor. A gente precisa decidir quem vai entrar agora nesse Cara, pra mim é 2019, não tem como você tirar ninguém, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Bruno Henrique e Gabigol. Não existe, você tá tirando um gênio, assim, não tem como. O Ronaldinho nesse ano... O Ronaldinho em 2011 aí, que foi o ano pica dele no Flamengo, ele fez 21 gols, né? Aí, pô, bom número, assim, bom número. Tem o número de gols do Thiago Neves e do David, os três ficaram empatados, né? O Arrascaeta, cheio de minuto minguado, lesão, o Diaba 4 fez 18, fora a porrada de assistência que deu. Eu, na boa, não consigo tirar. Quem jogou mais jogos? Foi, eu acho que o Ronaldinho jogou 2 a mais, se eu não me engano, 3 a mais. Só que, mas ele não era Vocês estão colocando... Vocês estão colocando, então, pelo número de jogos e pelo número de gols, vocês estão colocando o Arrascaeta num patamar
Mas peraí, gente, o Arrascaeta, ele tem muito menos minutos, ele era substituído quase todos os jogos, o Ronaldinho jogava os 90. E outra, com a bola passando no pé dele toda hora, o Ronaldinho... Quantas assistências tem cada um? E pelo amor de Deus, o Arrascaeta gente, tem mais, eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que o Arrascaeta terminou com bem mais. Você vai pelo tamanho do que foi apresentado e vivido também entre os elencos, pelo amor de Deus. Olha, eu já vou... Aninha, perdão a interrupção, mas já vou puxar... eu só ia morrer mesmo, não tem. Mas, assim, eu acho, de passagem, na seleção, o Diego maior que o Ronaldinho. Na minha opinião. Quem? O Diego Ribas? Tranquilamente nessa seleção do Flamengo. Gente, muito. Pra mim ele tá na seleção. Pelo que o ele Diego veio jogar. É ídolo. Assim, ele teve 2 anos que do jogou Gabriel, muito, mas cara. é do Flamengo. Sim, eu acho o Diego mais... Definitivamente não é o meu. Então, se você considerar o Flamengo também, o Flamengo que foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Sul-Americana, brigou o campeonato cabeça a cabeça com o Palmeiras, tanto em 2016 quanto em 2018, eu acho que o Diego merece mais que o Arrascaeta estar na posição. Sim, inclusive eu Marcela, é mais justo do que você botar Ronaldinho. Só a cargo de informação, o Ronaldinho tem pífias 7 assistências em 31 partidas pelo Flamengo. Se você quiser me dar mais algum argumento pra ele entrar no lugar do Arrascaeta nessa, eu te dou a palavra agora. Só pra gente concluir aqui, o Arrasca então tá no time de todo mundo, menos a Marcela? Não, o meu também não tá não. Então vamos lá, a gente precisa definir nomes, então, pessoal. O meu time eu armei no 4-3-3, então o meu meio campo ficou o Ilharão, Elias e Everton Ribeiro. Não, eu tenho todo mundo falando. O meu meio ficou Elias, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Túlio, vou traduzir pra vocês, o Túlio tirou a Arrascaeta pra botar o Hernani. Boa. Daí, o cara tá desviando minha cabeça aí. Gostei, Túlio, gostei, respeito muito seu voto. Ele abriu o Gabigol na direita, como o Abel Braga fez no início do ano, ele abriu o Gabigol na direita e botou o Hernani no meio. Ele perdeu o bi da Libertadores aí. Mas vamos lá, pra gente fechar nosso meio, então ficou Everton Ribeiro, né? E Arrascaeta, já que é o time, e Bruno Henrique, Gabigol. Gabigol. Ninguém vai botar o Everton? Pelo amor de Deus. Everton Ribeiro. Nem você, Aninha. Na direita. Eu não acredito que a Aninha não colocou o Guerreiro. Eu não acredito que a Aninha não colocou o Guerreiro. Ana, também não acredito. Eu fiquei na dúvida. Eu achei que você ia ter a audácia de colocar o Guerreiro nesse time, sabia? Gente, eu sou, pelo amor de Deus, eu sou uma guerreirete. Ela ia fazer igual o Túlio. Só que ela, em vez de botar o Hernani, ela ia colocar o... Cara, o Túlio... Cara, mas eu vou dizer a verdade. Eu vou mentir se eu falar que eu nunca sonhei num ataque Gabigol e Guerreiro, tá? Nossa, ia dar trabalho, gente. Ia dar trabalho. Ia dar trabalho pra minha cabeça. Manchete. Cara, eu vou fazer um programa com o Guerreiro. Não vou cansar de falar que o Guerreiro foi mal aproveitado no Flamengo e que as expectativas eram que ele... Ai, cara, vocês tiveram expectativas erradas sobre o cara. E lá vamos nós. Manchete de jornal amanhã, Ana Beatriz Jaiades prefere Guerreiro a Bruno Henrique. Não, a prática é isso. Mas é isso, galera. Então, a gente fechou aqui nossa seleção na década de 2011 a 2020. No próximo programa, nós vamos fazer o embate final entre as duas seleções para ver quem leva a melhor da década. Nossa seleção ficou assim: no gol, Diego Alves, claro, né? Lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga dupla, Rodrigo Caio e Pablo Mari, depois de toda a confusão. Na lateral direita, Rafinha. O volante, primeiro e segundo volante, Gerson e Elias. E aí, tivemos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A música que todo mundo já sabe. É isso aí, galera. Valeu, obrigado a todo mundo. Aqui o Formiga, o Túlio, o Gabriel aí, valeu, Simeone, Aninha. É nóis, Marcela. Valeu, galera. Valeu. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br